Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação participar dessa primeira edição do Score Summit, a convite da ProScore, para fazer essa reflexão sobre a evolução no mercado financeiro, a evolução da moeda, do crédito, as implicações disso para a nossa vida, para as nossas profissões, e falar um pouco dos desafios que estão colocados nesse mundo que é marcado hoje pela revolução tecnológica, a revolução da digitalização, e também pelo impacto econômico da pandemia, da coronavírus, e que mundo nós podemos esperar daqui para frente nas relações de crédito, nas relações de consumo, nas próprias relações de trabalho. A minha apresentação, nós vamos ter um tempo para o debate depois, e eu conto muito com a participação de vocês para a gente poder explorar temas de interesse comum. Acho que isso justifica a gente estar aqui participando ao mesmo tempo de um evento. Mas a minha apresentação inicial, em torno de 30 a 40 minutos, eu vou tratar de 3 temas fundamentais. Vou começar fazendo um panorama da evolução da moeda e do crédito, como é que surgiu a moeda, como é que evoluiu a noção de trocas intertemporais que resultam na realidade do crédito. Em segundo lugar, eu vou falar da revolução tecnológica, as implicações que a mudança da tecnologia estão trazendo para a instituição da moeda e para a instituição do crédito. E, por fim, falar alguma coisa sobre o ambiente global e o ambiente brasileiro no mundo pós-pandemia. Quais são os desafios que nós vamos ter pela frente, tanto nas relações comerciais, nas relações de negócios, como também na questão fiscal brasileira, o endividamento público e o desafio que isso vai colocar para todos nós daqui para frente. Bom, deixe-me colocar de início, então, uma reflexão, que é o meu tema principal, sobre a evolução da moeda e do crédito. As origens da moeda e do crédito remontam ao próprio surgimento da divisão do trabalho, das trocas e da economia de mercado. A economia de mercado, o sistema econômico dentro do qual nós trabalhamos, ele está calcado na divisão do trabalho e nas trocas que nós fazemos, porque nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós produzimos alguma coisa, prestamos algum serviço e dependemos dos outros para consumir aquilo que nós desejamos. A moeda e o crédito surgem nesse contexto. Agora, tanto a moeda como o crédito têm uma característica interessante, que são resultados da ação humana, mas não da intenção humana. O paralelo aqui é com a linguagem. A língua que eu estou usando, o português, ou qualquer outra língua natural, poderia falar do inglês, do francês, do alemão, do espanhol, são instituições incrivelmente complexas, porque elas dependem de um extraordinário acordo semântico, o sentido das palavras que nós estamos usando, e dependem também de um conjunto muito elaborado de regras gramaticais. Para que as trocas verbais possam acontecer e a gente possa se entender uns aos outros, a semântica e a gramática são fundamentais. O que é interessante em relação à linguagem, e aí o paralelo que eu vou fazer com moeda e crédito, é que a linguagem é o resultado de um processo evolutivo, incremental, que aconteceu durante milhares de anos. Essas línguas que nós estamos usando são resultado desse processo, mas elas não foram criadas em prancheta por ninguém. Ninguém concebeu no início dos tempos qual seria o significado das palavras e quais seriam as regras gramaticais que presidem as nossas trocas verbais. Essas coisas foram resultado da ação humana, um processo muito longo e incremental de aprimoramento, mas não são resultado da intenção humana. Não houve uma concepção prévia que gerou a gramática e a semântica. Ao contrário, nós vamos apurar quais são as regras da gramática e quais são os significados dos termos a posteriori, depois, porque o resultado é uma ordem espontânea. Pois bem, a moeda e o sistema de preços têm essa característica. São ordens espontâneas. Não são invenções de um economista ou de um grande pensador, mas são coisas que a humanidade conquistou ao longo da sua história, à medida em que as trocas, agora não verbais, mas comerciais, foram se desenrolando ao longo dos séculos e dos milênios. Nós construímos um arcabouço muito sofisticado, ao qual pertence a moeda, os preços e o crédito,
que é o resultado da ação humana, mas não da intenção humana. É uma geração espontânea dos mercados. Para que a gente tenha uma ideia da enorme vantagem, dos benefícios incalculáveis que a existência da moeda significa para todos nós, eu vou dar um exemplo numérico muito simples, mas que ilustra o que eu estou falando, e vejam que conquista da humanidade poder contar com a moeda nas trocas comerciais. Uma lista de preço para 200 mercadorias necessita de 200 itens. Cada item é o preço daquela mercadoria. Poderia falar de um serviço, o preço daquele serviço. Se nós não tivéssemos a moeda, nós precisaríamos de uma lista dos termos de troca ou de escambo, a troca direta, desses mesmos 200 itens, uns pelos outros. Sabe quantos itens seriam necessários para a gente ter a lista completa desses termos de troca? 39.800. Então vejam o que significa nós termos uma moeda que é uma unidade de conta, universalmente aceita e que nos reduz enormemente o custo de transação. A moeda nos permite evitar a dupla coincidência dos desejos. Nós não precisamos, ao produzir alguma coisa, encontrar alguém que tem especificamente aquilo que nós desejamos consumir. Nós recebemos a moeda, recebemos o dinheiro, este é um símbolo universal de valor, é uma forma abstrata, como a linguagem, e nós podemos usar esse símbolo universal de valor para adquirir no mercado aquilo que nós desejamos consumir para as nossas necessidades. Então, a moeda tem essa característica de ser o resultado da ação humana, mas não da intenção humana, e de facilitar enormemente o processo de trocas dentro do sistema de preços e da economia de mercado, no qual todos nós vivemos e passamos a nossa vida profissional. Durante a maior parte da sua história, a moeda adquiriu a forma mercadoria, ou seja, algum bem com valor intrínseco era escolhido como sendo o representante de valor. Muito da nossa linguagem em relação a aspectos da vida prática e da própria economia tem origem nisso. Por exemplo, durante algum tempo se usaram cabeças de gado como dinheiro, como unidade de conta, como meio de pagamento. Daí vem a palavra pecuniário. O termo pecus, em latim, é gado. Daí vem também o termo que nós usamos até hoje, capital. A origem de capital é o termo latim caput, que é cabeça. Essas unidades, cabeças, eram unidades de rebanho que eram usadas como meio de troca, como meio de pagamento. Eu podia continuar com essa lista, porque ela é muito longa, mas lembrar também que o sal já foi usado como meio de pagamento. Cubos de sal eram usados a ponto da nossa palavra salário ter origem no termo sal, porque era o pagamento feito aos soldados, aos trabalhadores, feito na unidade de conta, na moeda, que era o sal. Até o final do século XIX, essa ideia da mercadoria como meio de pagamento continuou valendo, até na verdade a Primeira Guerra Mundial. Era o padrão ouro. Nós usávamos notas e moedas que eram resgatáveis no momento em que o cidadão desejasse por uma certa quantia fixa de ouro. Isso dava um lastro para o dinheiro e todos nós tínhamos a confiança nesse dinheiro porque ele era resgatável no metal precioso, no caso o ouro, e isso permitia todo um sistema de ajuste automático quando havia desequilíbrios, por exemplo, na balança de pagamentos. No entanto, com a grande crise da Primeira Guerra Mundial, esse sistema foi interrompido, na verdade ele não se sustentou, e nós passamos para o mundo da moeda fiduciária, que é o que nós usamos hoje. É uma moeda que não tem lastro em nenhuma mercadoria. Nós não podemos imaginar que o dinheiro que nós estamos carregando, ele tem um lastro ou ele em si mesmo tem um valor intrínseco. Um exemplo muito curioso, que vale a pena lembrar, do surgimento da moeda fiduciária, vem lá de trás do século XIII, no Império Mongol. O imperador Kubilai Khan, que é neto do Gengis Khan, fez uma descoberta extraordinária. Ele descobriu praticamente no século XIII a moeda fiduciária.
Como é que foi isso? Ele descobriu que a moeda não precisava ser uma criatura espontânea do mercado, mas podia ser uma criatura da autoridade do Estado. Ele pegou a casca de uma árvore, mandou pegar a casca de uma árvore, recortá-la e imprimir nela uma assinatura e um selo do Império. E isso era obrigado a ser aceito como meio de pagamento. Quem não aceitasse esse dinheiro estatal como meio de pagamento estava sujeito até mesmo à pena de morte. Quem relata isso é o Marco Polo. Foi aí que surgiu o primeiro exercício de moeda fiduciária, que é a moeda que nós usamos hoje. Uma moeda que vale porque ela tem a chancela do soberano, a chancela do Estado. A única situação em que não se podia usar essa moeda no Império Mongol era nas trocas internacionais, porque os mercadores estrangeiros não estavam sujeitos à jurisdição do Império Mongol, e recebiam seus pagamentos, portanto, em moeda metálica, em ouro, prata, ou seja, moedas com valor intrínseco. É muito curioso lembrar que o Kublai Khan usou essa prerrogativa de criar poder de compra, simplesmente dando curso forçado à casca de uma árvore, que era a moeira, com os... Ele usou isso para quê? Ele usou isso para financiar guerras e para financiar a construção de obras públicas e de palácios para os governantes. Se a gente pensa que o Juscelino Kubitschek aqui no Brasil inventou alguma coisa nova quando financiou Brasília, triplicando a base monetária no Brasil, ou seja, criando dinheiro do nada, nós estamos enganados, porque isso vem lá de trás. É uma tentação muito grande para o soberano usar essa prerrogativa para poder expandir o seu poder de compra e poder obrigar os outros a entregarem bens e serviços em troca disso. Quais são as três funções fundamentais da moeda? Esse é o ponto fundamental que eu queria registrar aqui antes de começar a falar de crédito. A moeda serve para três coisas fundamentalmente, e isso desde tempos imemoriais. Ela é meio de pagamento, ou seja, é alguma coisa que tem que ser socialmente reconhecida. Nós precisamos ter a confiança de que a moeda, o dinheiro, será aceito no momento em que nós desejarmos utilizá-lo. Ela é uma unidade de conta, os preços são expressos nesse dinheiro, nessa moeda, por isso que a economia, a redução do custo de transação é fantástico, por podermos contar com uma moeda de valor relativamente estável. A inflação e a deflação destroem essa estabilidade do poder de compra da unidade monetária, mas a unidade de conta da moeda, e por fim, ela é reserva de valor. Ela é alguma coisa que nós podemos poupar, que nós podemos acumular e que nos permite realizar sonhos de consumo e sonhos de investimento. O crédito vem daí. O crédito, ao qual corresponde o débito, no fundo, é um encontro entre duas posições que existem em qualquer sociedade humana. A posição credora, todos aqueles que aceitam abrir de alguma coisa agora para desfrutar alguma coisa no futuro, portanto, transferem recursos do presente para o futuro, e do outro lado, a posição devedora, todos aqueles que antecipam um recurso do futuro para o presente, sabendo que, por causa disso, precisarão pagar mais à frente por terem antecipado, ou para o consumo ou para o investimento, um valor que não dispõe no momento. A cada uma dessas posições, a posição credora e a posição devedora, corresponde um termo de troca entre presente e futuro. Na posição credora, é o prêmio da espera, ao abrir mão de algum recurso, disponibilizá-lo a terceiros, eu faço isso tendo em vista um ganho, que é o juro, é o prêmio da espera, da minha abstinência, e na posição devedora, o juro é o preço da impaciência. Quanto mais urgente, quanto mais aflito eu estiver para obter um recurso que eu não tenho para poder utilizá-lo, mais eu estarei disposto a pagar por ele para antecipar, para importar um valor do presente para o futuro. O mercado financeiro e a avaliação de risco de crédito e todos os dados, todas as informações fundamentais que dão confiabilidade a essas transações que se desdobram no tempo, o mercado financeiro existe na sua essência para fazer esse encontro entre o conjunto da sociedade que está numa posição credora, ou seja,
tem recursos que não precisa usar instantaneamente e pode ceder a terceiros, e na outra ponta, o conjunto, os agentes econômicos que estão optando por incorrer numa posição devedora. Eles estão importando valores ou obtendo valores, tomando valores de outros elementos, de outros agentes, para poder usá-lo instantaneamente, satisfazendo suas ambições, tanto de consumo ou necessidades de consumo, como seus projetos de investimento, quando não tem o capital necessário disponível para fazer aquele aporte. Não há nada de errado nem com a posição credora, nem com a posição devedora. Tudo depende dos termos de troca entre presente e futuro em cada uma dessas situações. Se compensa abster-se e se compensa antecipar. Se compensa pagar agora, viver depois, ou se compensa viver agora, pagar depois. Para isso existe o mercado de crédito. O que eu queria frisar é que, como se trata a relação de crédito de alguma coisa que se desdobra no tempo e que, no fundo, está calcado numa crença, no acreditar, a raiz terminológica da palavra crédito é credo, acreditar, como se trata de, no fundo, uma promessa da vontade, a confiança é o elemento imprescindível e fundamental para que essa relação transcorra bem para as duas partes, para aqueles que estão na posição credora e para aqueles que estão na posição devedora. A confiança é o elemento, eu diria, a argamassa que permite a esse sofisticadíssimo sistema de crédito e de relações que se desdobram no tempo. Não é uma troca comercial instantânea em que eu compro alguma coisa e imediatamente consumo, mas é alguma coisa abstrata que se desdobra no tempo e que está calcada na crença, no acreditar, na confiança. Este elemento é fundamental. Daí a importância que a tecnologia hoje alavanca de maneira exponencial de nós termos informações confiáveis e precisas em relação àqueles que estão nas duas pontas de uma relação de crédito. Os que estão na posição credora e os que estão na posição devedora. A revolução tecnológica que nós estamos vivendo está produzindo mudanças muito rápidas em todo o sistema financeiro. Aquele mundo estável que nós estamos acostumados a viver está sendo rapidamente transformado pela digitalização de toda a relação ligada à transferência de recursos no tempo, tanto do presente para o futuro, como, ao contrário, do futuro para o presente, na relação devedora. A própria moeda hoje, vide, por exemplo, o surgimento das criptomoedas, a própria moeda hoje está passando por esse processo de mudança. Nós já estamos transitando, no passado transitamos da moeda mercadoria para a moeda fiduciária e estamos agora no caminho da moeda eletrônica, da moeda virtual e da moeda que não tem realidade física e que não está sequer centralizada numa única instituição que foi até o passado recente a monopolizadora da oferta de moeda, que era o Banco Central, os bancos centrais dos diferentes países. Eu queria terminar essa introdução, depois nós vamos poder elaborar tudo ou outros assuntos que eu falei ao longo do debate, a fase do debate que nós teremos, mas eu queria falar alguma coisa sobre o mundo pós-pandemia, global e Brasil. A resposta de economia política à pandemia foi uma resposta sem precedentes do ponto de vista de política monetária. Os países do mundo inteiro, mas eu vou me reportar inicialmente aos países desenvolvidos, promoveram algo numa escala que deixou na sombra o que foi feito na crise financeira de 2008 e 2009, de expandir a quantidade de recursos líquidos, moedas reais e moedas virtuais existentes no planeta. A expansão monetária produzida pela pandemia para sustentar renda de quem precisa porque perdeu a capacidade de gerar renda, para auxiliar empresas que precisam de crédito e que, para atravessar a pandemia, precisam de algum tipo de assistência. Todas as modalidades de estímulo fiscal equivalem, em escala planetária, a 2,4 trilhões de dólares. Isso é a criação de meios de pagamento produzida pela pandemia.
A implicação fundamental disso é o aumento do endividamento público. O Fundo Monetário Internacional estima que os países ricos do mundo, os 39 países mais ricos, vão sair, na média, com dívidas públicas da ordem de 130% do PIB desses mesmos países. É um nível, como eu disse, sem precedentes. Nós estamos entrando em terra incógnita do ponto de vista de política monetária. Quais são as implicações e o que já está praticamente contratado para o mundo pós-pandemia? Eu acho que 3 coisas estão bastante claras. Será um mundo mais endividado, tanto o setor público quanto famílias e empresas. Nós sairemos dessa situação de emergência com estoques de dívida maior do que tínhamos. Será um mundo menos globalizado. A pandemia revelou um aspecto de fragilidade da globalização e uma vulnerabilidade da globalização que provavelmente levará a um refreamento desse processo de interdependência, de crescimento da hiperglobalização nas trocas internacionais e nos fluxos internacionais de capital, e será um mundo mais digitalizado, nas relações de consumo, nas relações de trabalho, trabalho à distância, nas relações de crédito, no mercado financeiro, nos serviços de educação e assim por diante. O caso brasileiro. O caso brasileiro repete, em escala brasileira, esse fenômeno que eu mencionei da expansão monetária. O Estado brasileiro sairá muito mais endividado do que ele entrou ao final da pandemia. Nós entramos com uma dívida pública da ordem de 75% do PIB, que finalmente caminhava para uma estabilidade. Foi um trabalho muito duro conquistar essa ancoragem fiscal, mas em função da pandemia, que impôs uma necessidade de aumento súbito do gasto público, nós vamos sair da pandemia com uma dívida pública ao redor de 95% a 100% do PIB. Não é o fim do mundo e não precisa levar ninguém a imaginar que o Estado brasileiro vai quebrar. Isso não precisa acontecer e possivelmente não acontecerá e não deve acontecer. Não é o fim do mundo. Países como Japão e Itália têm dívidas líquidas do setor público acima de 100% do PIB há muito tempo e nem por isso caíram no precipício. Porém, nós vamos precisar sim, ao sairmos da pandemia, de tratar com muita seriedade a tarefa de recriar o que eu chamo ancoragem fiscal. Ou seja, olhar para o horizonte e saber que a dívida pública, embora tenha mudado de patamar por conta da pandemia, não continuará crescendo nos anos seguintes com a velocidade que ela cresceu durante esse período de emergência. Essa ancoragem fiscal significa você poder olhar para o futuro e ver que ao longo do tempo a dívida pública como proporção do PIB se estabiliza e ao longo dos anos, não precisa ser nada instantâneo, ela tende lentamente a declinar. Isso vai requerer muita atenção e provavelmente será o principal tema de política econômica em 2021 e nos anos subsequentes. Como é que nós vamos reconquistar essa ancoragem fiscal? Isso passa pela PEC do teto do gasto público, que é fundamental, não expandir ainda mais o gasto público uma vez passada a pandemia. Isso passa pela reforma administrativa, isso passa por privatizações e concessões que permitirão obter recursos para abater essa dívida pública, uma parte dela, passa por uma política realista de reajuste do salário mínimo que não leve o gasto público a crescer exponencialmente e por uma série de outras medidas de contenção. Ao mesmo tempo, revolução tecnológica está acontecendo também no Brasil e isso tem levado a mudanças muito rápidas do sistema financeiro, o surgimento das fintechs, as novas possibilidades de avaliação de risco trazidas pelo Big Data, que é uma realidade que se impõe, porque ela realmente torna muito mais abrangente, muito mais confiável os algoritmos que nos permitem avaliar a confiabilidade de quem entra em relações que se desdobram no tempo, ligadas a crédito e a débito. E eu diria que o sistema bancário brasileiro, embora ainda seja muito dominante, os 4 ou 5 grandes bancos que dominam o mercado financeiro no Brasil, eles estão na alça da mira da indústria digital. A indústria digital é uma espécie de serial killer. Ela vai devastando e alterando por completo todas as áreas e setores da economia pelas quais ela passa. Foi assim no entretenimento, foi assim no mundo da música gravada, foi assim no cinema,
na publicidade, em uma série de setores, no varejo isso está acontecendo e agora é a vez, está acontecendo no mundo do sistema financeiro. Por exemplo, e com isso eu já vou caminhando para a conclusão, toda essa estrutura física de agências bancárias, que é ainda tão presente, tão visível nas cidades brasileiras, ela fica extremamente anacrônica no mundo em que a digitalização das atividades e do sistema financeiro não torna mais necessária a mobilização de recursos, de imóveis, de pessoas fisicamente ocupando o mesmo espaço, como no modelo tradicional, no modelo de negócio tradicional do sistema bancário. Eu acredito que isso está com os dias contados. A digitalização é um vetor que se acelerou muito nesse mundo da pandemia e permanecerá esse vetor de mudança no mundo pós-pandemia. A digitalização das relações de consumo, das relações de trabalho e do mundo dos serviços, incluindo, certamente, o mundo que se presta maravilhosamente à digitalização, que é o mundo das relações financeiras. Eu acho que eu já falei o meu tempo permitido, espero que tenha contribuído para colocar um pouco o pano de fundo de tudo mais que vai ser discutido aqui no SCOR Summit, em termos de atividades ligadas à avaliação de risco, e agora vamos ter, com a Melissa, um tempo aqui para debater e discutir questões. Obrigado. Muito obrigada. Foi espetacular. Que aula. Eu ainda aqui fico mais emocionada, né? É muito assunto para pouco tempo. Eu tentei ser bem sintético, mas foi muito brilhante. Obrigado. Eu estou nesse papelzinho de representar a nossa audiência. Você trazer Ótimo. aqui algumas perguntas. Opa, maravilha. Então, trazendo aqui algumas das perguntas e representando um pouquinho do que você trouxe sobre a reflexão e que eu acho bárbaro também, essa questão que a gente vê da globalização e da digitalização. Você falou muito bem o quanto que o Big Data vem auxiliar, né? Somar em relação a essas análises. Mas eu gosto de trazer uma pergunta que veio aqui, que, enfim, acho que faz muito sentido, sobre a questão da cultura brasileira do financiamento. certo. Então, veio aqui, a cultura enraizada do parcelamento sem juros que existe no Brasil pode perder força com a possibilidade de se personalizar o risco em cada negociação? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Essa é uma tendência. Chama muito atenção essa ilusão que se criou no varejo brasileiro de que o preço à vista é o mesmo que o preço parcelado por longo tempo. Isso é uma impossibilidade lógica. Na verdade, não pode ser assim. Ainda mais num país que até recentemente teve juros tão altos, necessariamente o preço à vista é diferente do preço parcelado. O que ocorria no fundo, Melissa, é que o varejista ele embutia no preço à vista os juros e não abria para o consumidor a diferença entre pagar à vista e pagar a prazo. Isso me incomodava muito, porque pessoas de baixa renda, que têm muita dificuldade de adquirir um bem, não se davam conta da diferença que é e da vantagem que é poupar para comprar antes de parcelar e assumir uma posição devedora para comprar. Quem menos podia pagar, digamos, por um forno de micro-ondas, ao comprá-lo, pagava um forno de micro-ondas adicional de juros sem se dar conta, porque são juros exorbitantes. Eu acho que a educação financeira, a digitalização, uma avaliação mais acurada do risco de crédito vai permitir um aprimoramento dessas relações e é fundamental para todos nós exigirmos que seja aberta a informação da diferença entre o que é pagar à vista e o que é parcelar e comprar a prazo. Essa é uma informação que tem um efeito pedagógico para uma população como a nossa, que tem dificuldade de poupar. Mas se a pessoa perceber que vale a pena ela poupar antes de comprar, do que se endividar para comprar, eu tenho certeza que ela vai poder obter muito mais valor pelo seu trabalho, pela sua renda. É aquela história de congruência e transparência, né? Porque a verdade é que as pessoas sempre acharam que se cabe a parcela no meu bolso, arrasta o prazo a perder de vista, né? É mais Isso é ou um menos raciocínio assim. muito primitivo. A pessoa estava pagando uma exorbitância de juros sem se dar conta. E do outro lado, a esperteza de um varejista que não quer abrir o oportunismo, que não quer abrir a realidade
dos juros brasileiros, ainda mais no comércio varejo, né, que é muito alto. E essa é uma expectativa da análise pessoal, né, personalizada, porque a gente tem essa questão dos juros, do spread bancário, o quanto que talvez esse acesso a dados possa auxiliar na diminuição do spread, que você falou muito bem. Não podemos deixar de falar aqui da competição. É importantíssima a competição na oferta de crédito para que o tomador tenha a melhor termo de troca que ele pode obter no mercado. Com certeza. E é isso, até o próprio, né, regulador já sabe que a entrada de novos incumbentes faz toda a diferença e quem ganha no final é o próprio consumidor, né? Bom, em matéria de risco, é correto afirmar que os bons pagadores pagam pelos maus pagadores? Se não houver informação, sim. Porque aí quem está cedendo o crédito não tem como avaliar o prêmio de risco que aquele consumidor representa. Acaba todo mundo entrando numa cesta, né? Todo mundo entra numa cesta e você tem que distribuir o risco do conjunto para todos. Quem é de alto risco paga menos do que deveria pagar e quem é baixíssimo risco paga, em parte, a conta daqueles que representam inadimplência provável. Não, exatamente, é por isso da importância do score, né? Nessa hora a gente vê que talvez a gente possa precificar individualmente, né? Quanto mais informação e quanto mais acurada a avaliação do risco, melhor para todos os participantes do mercado. Esse mercado vai ser mais eficiente, vai ser uma melhor alocação de crédito. Com certeza. E o Brasil tem um bolsão enorme ainda de gente que não está inserida na economia formal e que, portanto, não tem acesso a crédito. Eu acho que a microfinança, os pequenos empréstimos, têm um potencial extraordinário no Brasil se nós caminharmos no sentido da inclusão bancária e da inclusão na economia formal. Não tem sentido um país no nível de renda do Brasil e da sofisticação do Brasil ter dezenas de famílias, milhões de famílias totalmente excluídas de uma situação regular de emprego e, portanto, do acesso. E eu concordo com você nesse aspecto, porque a gente começa a entender que as análises não convencionais, elas trazem visibilidade para os não visíveis, né? A gente fala tanto hoje desse processo de bancarização que está tão sexista, todo mundo fala, vou trabalhar esse público, esse mar aberto, e vem com isso, mas ninguém sabe na prática como chegar lá, né? E pegando um pouco desse racional, eu acho que é importante entrar nessa questão comportamental, porque as pessoas querem, como até disse na minha introdução, ter benefícios, mas às vezes elas não sabem como. Falta educação financeira ou a própria educação, porque elas andam, né, andam juntas, não tem como. Aí a gente tem essa questão desse processo de transformação digital muito célere e as pessoas também esquecem que esse público é um analfabeto e é um analfabeto funcional, digital, não sabe como chegar lá. Então, pensando nesse comportamental, você entende, essa é uma outra pergunta que chegou, você entende que o cidadão de hoje já está começando a entender a importância de controlar o uso dos seus dados pessoais e o uso do seu dinheiro? É um processo em andamento e eu acho que nós ainda vamos ter que avançar muito nesse caminho. Eu gosto, Melissa, da ideia de que as informações que a pessoa gera sejam públicas, sejam transparentes e a pessoa decida se deseja ou não tornar públicas as informações que ela gera. E com quem ela quer dividir, né? Com quem ela quer dividir, com quem ela deseja dividir. Sabendo que se ela omitir as informações que ela gera, por exemplo, no mercado financeiro, isso eventualmente implica um custo, porque não se terá uma base de dados para poder avaliar o risco de crédito daquela pessoa. Ela tem que entender que isso gera consequências, né? Que isso gera benefícios e que ela tem que ter um comportamento que não torne isso um prejuízo para ela mesma. É um incentivo para ela ter um comportamento adequado quando ela assume o compromisso de uma dívida, por exemplo. E brasileiro é tradicionalmente conhecido como um povo que se reinventa, né? A gente já sabe bem que
empreender no Brasil não é para amadores. E com todo esse processo, você trouxe a questão dos desafios do Brasil, com essa questão da pandemia, do isolamento social. Nós soltamos uma pesquisa na última semana, que foi até, eu falo que são os progressos inesperados. Então, eu vou aproveitar para encaixar a minha pergunta no meio das outras aqui. Que são o seguinte, como as pessoas se reinventaram para sair da zona de desemprego, que a gente já sabe que estava, né, assolapando a nossa economia nos últimos 2 anos, e abriram empresas e estão resolvendo empreender. Então, esse ano, mesmo com a pandemia, o primeiro semestre se mostrou positivo. 1.400.000 empresas foram abertas, o que é 9% a mais do que foi o ano passado. Você tem alguma reflexão sobre isso? O que você acha que motivou esse movimento, né? Isso, o Brasil tem um ativo extraordinário, que é da nossa cultura, que é o espírito empreendedor. Nós temos uma cultura empreendedora vibrante no Brasil. Não são todas as culturas e sociedades do mundo que são tão bem dotadas como a nossa, dessa disposição de enfrentar desafios pela criatividade e por uma garra de sobrevivência e de necessidade, muitas vezes, que é não ficar prostrado, mas responder aos desafios que se colocam. O que nos falta é lapidar e apurar essa cultura vibrante do empreendedorismo para que essa cultura seja mais consequente, para que a mortalidade das novas empresas não seja tão alta quanto, infelizmente, ela acaba sendo no Brasil. Vale a pena para o jovem empreendedor, para a pessoa que está pensando em abrir o seu próprio negócio, fazer esse investimento inicial, de entender melhor o mercado em que ela quer entrar, de conhecer melhor as oportunidades, de saber com quem já está nisso, quais são os problemas, quais são as dificuldades, de estar antenado e com o radar ligado para planejar bastante antes de começar a aventura, que é empreender. Nós temos a pedra bruta, que é a cultura empreendedora. O que nos falta é dar a essa pedra bruta a lapidação que ela merece. A educação financeira faz parte disso. Por isso eu acredito na desmistificação de alguns paradigmas, né? Porque às vezes a gente acha que para empreender bem, eu preciso ter tudo na mão. E tecnologia é isso. As pessoas acham que eu preciso ter um grande computador, né? Fazer o possível com o que eu tenho na mão. Isso é tecnologia. E é importante trazer realmente essa ciência, porque você falou aqui da mortalidade das empresas. Um outro dado interessante que a ProScore levantou foi o seguinte, que apesar do número de empresas ter aumentado, incrivelmente o número de empresas fechadas também diminuiu. Que bom. E a média, que a gente até então entendia que as startups, né, ficavam 2 anos em média aberta, números aí do Sebrae, né, amplamente divulgados, a gente viu que a média aumentou para 3 anos e 9 meses, o que é muito interessante. Sim. E a gente percebe, aí é um outro ponto de dúvida que veio aqui, em relação aos planos de auxílio emergencial. Então, dentro dessas medidas econômicas tomadas, a gente percebeu que a injeção monetária fez diferença e que muitos desses novos empreendedores se beneficiaram desse auxílio. E pode ser um dos fatores que os tenha mantido a empresa aberta. E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso também. O auxílio emergencial se impôs como uma necessidade de sobrevivência para dezenas de milhões de brasileiros. E não há a menor dúvida de que ele foi bem-vindo, de que ele é necessário. Agora, ele não pode se tornar um modo de vida. E o Estado brasileiro não tem como, aí volta a um ponto que eu estava desenvolvendo na minha fala, não tem como manter o crescimento da dívida pública na taxa de aumento que se verificou ao longo desses meses de pandemia. Nós vamos precisar recuperar uma ancoragem fiscal para que seja sustentável e para que o Estado não quebre, porque acaba ficando inadimplente se continuar nessa toada. O que fará o papel do auxílio emergencial para o empreendedor é a microfinança, é o microcrédito. Nós precisamos sofisticar, desenvolver e ampliar muito o acesso a crédito para quem tem bons projetos, bons negócios, que justificam, que geram emprego e que justificam o aporte de recursos para que ele possa iniciar e para que ele possa se firmar no mercado. Eu acho que aí tem um espaço extraordinário. A destruição de empresas durante a pandemia provoca um enorme deslocamento e abre inúmeras oportunidades de novos negócios.
porque o que desapareceu, em boa parte, é porque já não estava bem das pernas, em parte, lamentavelmente, é porque não conseguiu atravessar, mas isso vai abrir espaço para que novos empreendedores, ou aqueles empreendedores, recriem e comecem de novo. Eu não conheço um grande empresário norte-americano que não tenha passado por uma experiência de falência durante a vida. E não tem nada de moralmente errado com isso. A gente precisa entender isso no Brasil. Numa economia de mercado, é natural que muitas empresas surjam e muitas empresas desapareçam. O mercado existe para fazer essa triagem. Quais são os investimentos que socialmente se justificam porque encontram no consumidor alguém disposto a bancá-lo, e aqueles que foram tentativas importantes, mas que não geraram o resultado esperado. Isso é a regra do jogo. Se criou no Brasil uma ideia de que uma falência é algo moralmente errado e vergonhoso. Não é. É ruim, mas é um aprendizado. E a possibilidade de começar de novo sem nenhum tipo de sequela moral ou desmoralização é fundamental. O Walt Disney quebrou 3 vezes antes de criar o Mickey Mouse. Se fosse no Brasil, não ia ter Mickey Mouse. Porque ele ia ficar enredado em problemas trabalhistas, em problemas tributários, uma pecha de que ele deve ter feito alguma coisa errada, moralmente. Não fez nada errado. Ele foi tentando até que ele conseguiu. É a diferença da teoria para a prática, não é isso? Aprender com a experiência é fundamental. E uma falência, desde que não tenha tido nada ilegal, que tenha sido feita de boa fé, não tem nada errado. É para isso que o mercado existe. É para triar investimentos bem feitos e eliminar investimentos mal feitos, liberando os recursos para novas tentativas. Isso é o nome do jogo. É o tal do pegue no jogo, né? Se não quer encarar isso, vou fazer uma expressão muito moderna, que é não desce para o play. Eu brinco que os bastidores ninguém sabe o que acontece. Para a gente encerrar, que acho que faltam 2 minutinhos, e assim, ficaria com você a manhã toda, almoçaria, enfim. Fizeram uma pergunta em cima do seu livro, que eu acho super fantástico, que foi o seguinte: pensando no seu livro O Valor do Amanhã, como que o score de crédito pode beneficiar as relações entre o cidadão e o sistema financeiro? Você já abordou um pouquinho isso, mas eu quis trazer a questão do livro que foi enaltecida. Essa informação permite que a avaliação de risco seja feita em bases racionais, embasada em dados. Isso é fundamental para que o mercado de crédito, para que as trocas no tempo ocorram da forma mais eficiente, ao menor custo para aqueles que estão tomando crédito, ao menor risco para aqueles que estão cedendo recursos, poupando e cedendo com o intermediário financeiro, que aloca, e é para isso que existe o mercado financeiro. Quanto mais racional, quanto mais embasado em dados for a avaliação de risco, melhor funcionará o sistema de crédito, para todas as partes envolvidas. Aquele que toma obterá esse recurso a um preço menor e aquele que cede ficará tranquilo de que o trabalho foi bem feito e de que ele não está jogando o seu dinheiro no cassino, em que tudo pode acontecer. Quem está tomando tem um bom projeto, tem uma boa expectativa de que aquilo dê o retorno desejado e, ao dar o retorno desejado, pode ressarcir pelo recurso que antecipou no tempo, pagando ao poupador aquilo que ele esperava receber. O Brasil tem, na área da infraestrutura, por exemplo, tem projetos de investimento com uma rentabilidade que não existe provavelmente em nenhum lugar do mundo. Os grandes pacotes de investimento, de infraestrutura, de suporte ao agronegócio brasileiro têm uma rentabilidade inacreditável, porque são demandas latentes e que quase em qualquer cenário concebível vão ter que ser preenchidas. Hidrovias, rodovias, ferrovias. É a máxima do contra fatos não há argumentos. A gente vê que os dados ajudam, mas a gente vê também pesquisas latentes que vão gerar oportunidades de negócios. Né? E as oportunidades existem, temos a cultura empreendedora, precisamos conseguir tornar isso alguma coisa mais permanente e sustentável no tempo. Bom, então vamos encerrar.
Para isso, eu acho que é importante contar com bons parceiros, e eu adorei ter essa parceria aqui com você. É importante a gente trazer mais informação de forma clara para as pessoas, porque realmente existe muito tabu em volta do dado, em volta do tema de score. Eu agradeço demais, apesar dos desafios, a gente sabe que é uma era de grandes oportunidades. Então, Janete, obrigado em nome de todo o meu time, agradeço muito. Pessoal, para que câmera eu olho, aquela, ok. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, a gente acabou sintetizando aqui em 6 perguntas, a gente repassará para a assessoria do próprio Janete, a gente faz questão também de trazer essas informações para vocês. Continuando o nosso evento, nós teremos aí a estreia do primeiro painel, que é o SCORE e a LGPD, que, aliás, está, assim, aquecidíssimo esse assunto, né, sobre privacidade, muitas mexidas nos últimos dias. Então, daqui 5 minutinhos, vocês terão um painel com grandes especialistas. Muito obrigada.